Olá, minha turma do terceiro ano. A nossa aula de hoje é a revisão do componente curricular de Geografia. O nosso primeiro conteúdo, falamos sobre o campo. Então, nas paisagens do campo, é comum encontrarmos plantações, criações de animais, matas e rios, como também há moradias, sítios, currais e usinas. As paisagens do campo são transformadas ao longo do tempo. A vegetação do campo é derrubada para dar lugar a moradias, a vias de circulação, a cultivos, pastos ou indústrias. Também possui novas máquinas e equipamentos que são inventadas e passam a fazer parte de muitas paisagens do campo. E o que é produzido no campo? Você viu que as principais transformações nas paisagens do campo têm a ver com a formação de áreas para o plantio e para a pastagem de animais. E, em geral, essas são atividades econômicas que predominam no campo. Então, por meio dessas atividades, são produzidos alimentos e materiais para a fabricação de diversos produtos. A atividade econômica responsável pelo cultivo de vegetais é a agricultura. Essa atividade requer o preparo do solo, a seleção de sementes, a plantação e a colheita. Temos também a atividade econômica chamada pecuária. Pecuária é a criação de animais. Essa atividade econômica é responsável pela produção de carne, ovos, leite, couro e lã. O extrativismo é a atividade econômica relacionada à coleta de produtos naturais, sejam produtos de origem mineral, animal e vegetal. Geralmente, as fábricas são instaladas nas cidades, mas também existem fábricas no campo. E muitas das fábricas instaladas no campo transformam as matérias-primas, que são produtos naturais vindos da agricultura, da pecuária, do extrativismo, e transformam-se em produtos industrializados, que chamamos esse tipo de atividade econômica de atividade agroindústria. Matéria-prima são produtos naturais e produtos industrializados são produtos que passaram por um processo de industrialização, que foram enlatados, empacotados e industrializados. Mas quem é que vive e trabalha no campo? Famílias agricultoras são famílias que vivem no campo. E o trabalho das famílias agricultoras é fundamental para os moradores das cidades, pois a maior parte dos alimentos disponíveis, alimentos principalmente como frutas, verduras e legumes, são produzidos nessas propriedades das famílias agricultoras. Vocês já devem ter observado que diferentes pessoas vivem e trabalham no campo. Tem pessoas ou famílias que se dedicam à agricultura e outros que se dedicam à pecuária. Trabalhadores assalariados é um outro tipo de família ou de pessoa que se dedicam às atividades no campo. As grandes propriedades agrícolas costumam utilizar a mão de obra dos trabalhadores assalariados, ou seja, eles recebem no final do mês um salário
pelo trabalho realizado. Populações tradicionais. É nas comunidades onde vivem as populações tradicionais, que têm um importante costume, que é passar o conhecimento sobre diversas atividades de geração a geração. Essas populações geralmente conseguem viver e explorar o ambiente de maneira que a natureza consiga se renovar. Um exemplo são as comunidades caiçaras, que essas comunidades a gente já estudou em aulas passadas. Essas comunidades vivem da pesca sem ameaçar a reprodução dos peixes. Nessa aula, a gente conheceu muito sobre o campo. E a cidade é diferente do campo? Na cidade, existe uma maior concentração de pessoas e construções de casas do que no campo. Nas paisagens da cidade, é possível observar moradias, lojas, escolas, hospitais, viadutos, ruas e muitas outras construções próximas umas das outras. Na cidade também existem espaços de convivência, que são espaços públicos, como a praça, a calçada, o museu, entre outros espaços. Assim como existem atividades econômicas produzidas no campo, também existem atividades econômicas produzidas na cidade. A indústria é uma atividade que também ocorre no campo, mas é concentrada nas cidades. E essa atividade econômica, ela é responsável pela transformação de matérias-primas em produtos industrializados. A indústria consiste em um processo de produção de instalações e fábricas usando máquinas e o trabalho humano, que transforma e combina as matérias-primas para produzir uma mercadoria. Na cidade, existem fábricas que transformam matérias-primas em máquinas e equipamentos. O comércio são atividades muito presentes nas cidades. E o que é o comércio? Comércio é a compra e venda de produtos. Escolas, bancos, hospitais, cinemas, meios de transporte são alguns exemplos de estabelecimento onde procuramos uma prestação de serviço. Ou seja, procuramos alguém que realize uma atividade como cortar nosso cabelo ou que nos transporte de algum lugar. A prestação de serviço é uma outra atividade econômica muito comum nas cidades e no campo. Como vimos, o campo e a cidade se complementam. Existem diversos produtos e serviços que vão do campo para a cidade e da cidade para o campo. E existem diferenças entre a cidade e o campo. Gente, encerramos a nossa revisão. Desejo a vocês uma boa avaliação.